Olá, sou o professor Tobias Marcelo e dessa vez irei fazer um vídeo sobre frações e número decimais. O que são frações e a relação que as frações possuem com os números decimais, ok? Vamos lá? Vamos lá. Olha só, as frações elas podem ser representadas como uma porcentagem. Quer ver só? 70% do corpo humano é constituído de água. Ó, 70%, 60%, 40%, 20% e 0%. Se a gente for dividir em partes iguais, 70% do corpo é constituído de água. Olha só, algumas ideias de frações. Ó. Uma folha de cartolina é um inteiro. Se eu pegar essa folha e dividir em 4 partes e tomar uma, aí eu digo que eu peguei 1/4 da folha. 1/4, tá vendo? 1 é um numerador, indica quantas partes foram pintadas ou tomadas, e o traço que tem que ter na fração, e o 4 é o denominador que indica o número de partes iguais em que a folha foi dividida. A fração não é dois números, ela representa um número só, entendeu? A fração representa um número só. Então é 1/4, essa fração aí. Vamos lá. Aí vamos agora utilizar as ideias de frações. Ideia de frações, vamos lá. Quando você joga uma moeda, ou ela dá cara, ou ela dá coroa. Portanto, a gente tem uma chance em duas, entendeu? Um meio. Uma face e o outro total de faces possíveis que podem ser. Se a gente lançar um dado, ele tem 6 faces, né? Ou 6 lados. Então a gente tem 6 possibilidades. Qual é a possibilidade de sair qualquer face? Então vai ser 1 em 6. 1/6. Então essa é a fração quando a gente compara dois números naturais. 1 em 2 quando é a moeda e 1 em 6 quando é os dados. Certo? A gente pode ver fração como o resultado de uma divisão, como quociente. Ó. André vai cortar uma pizza, tem 3 pedaços. Então, ele vai dividir entre ele os amigos. Quanto vai caber para cada um? Então, ó, a pizza foi cortada em 3 pedaços. Então, cada um vai receber 1/3. Agora, imagine 2 folhas de papel que foram repartidas em 5 pessoas. Ó. Olha lá. Cada pessoa é A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Então, vai ser 2 para 5. Então, é 2/5. O número de pessoas é o 5 e o 2, as 2 folhas. Então, cada pessoa vai receber 2/5 da folha. E o que são números mistos? O número misto é quando ele é uma parte inteira mais uma fração. Ó, um palmo, uma vez e meia, ou um palmo inteiro e mais a metade de um palmo. A gente lê um inteiro e um meio. Ó, significa o quê? Que um é o inteiro, que é um meio e um meio, que é o inteiro, mais um meio da outra parte. Como é que a gente transforma a fração em número misto? Olha só, 9/5 é uma fração imprópria, não é? Significa que ela tem um inteiro mais 4/5. A gente escreve um inteiro e 4/5. Tem outra maneira. Você vai dividir o 9 por 5, que dá 1, e resta 4. Então quer dizer que ele tem um inteiro mais 4/5. E agora a gente vai fazer o contrário. Vai pegar o número misto em fração. Olha só. Vamos ver esse número misto aí. 3 inteiros e 2 sétimos. Como é que você faz? Você vai multiplicar 3 vezes 7
e depois vai somar com 2. Ó, vamos lá? 3 vezes 7, 21, mais 2, 23. A segunda maneira, olha só. 3 vezes 7, 21, mais 2, 23. Aí vai ficar 23 sétimos. O número misto é importante vocês saberem, viu? Então, quanto é 1/3 de uma dúzia de bananas? Como é que você vai fazer isso? Ó, 1/3, você vai pegar o quê? Você vai fazer 12 dividido por 3, que é terço, e vai dar 4, certo? Ou seja, 1/3 de uma dúzia de bananas são 4 bananas. Uma hora corresponde a 60 minutos. Se eu perguntar quanto é 1/5 de horas, você vai pegar os 60 e vai dividir por 5. Aí você vai ter 12 minutos. 1/100 de real é 1 centavo, certo? Frações equivalentes são aquelas frações que representam a mesma quantidade. Olha lá, peguei um queijo, dividi em 4 partes, separei 2. Outro queijo do mesmo tamanho, né, parecido com o primeiro tamanho, foi cortado em 8 partes e pegou 4. Então, 2/4 e 4/8 são chamadas frações equivalentes. Olha aí, certo? Então vamos lá. Então, as frações equivalentes têm o mesmo valor em relação à mesma unidade. Vamos lá. Outra propriedade importante é essa daqui. Se eu pegar o numerador, que é o de cima, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Entendeu? Então, você está obtendo as frações equivalentes. Já a simplificação, você vai dividir. Então, 10 14avos. 10 dividido por 2, 5. 14 dividido por 2, 7. 12 30avos. 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 3, 2. Entendeu? E assim por diante. A fração 4/9 não pode ser mais simplificada. A gente diz que ela é irredutível, certo? Então vamos lá. Agora, se eu pegar 1/2, multiplicar por 1, por 2, por 3, por 4, aí eu vou encontrar as frações equivalentes, certo? Quando eu vou multiplicar, ou seja, ela é infinita, as frações equivalentes, certo? Como é que eu comparo frações? Primeiro eu vou olhar o numerador, se eles são iguais. Ó, 1/2, 1/3. São iguais, não é? Quem é maior dentre essas? 1/4 e 1/5. Quem é maior dessas daí? Quais são as maiores? É 1/2, é 1/3, é 1/4, é 1/5. Então, quem tiver maior denominador é a menor. Por quê? Porque eu dividi em partes iguais, em maiores partes, certo? Se os denominadores forem iguais, aí fica mais fácil fazer. Ó. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Quem é maior? É só ver. 4/5. Entendeu? Agora, numeradores diferentes. Aí você vai ter que lembrar do MMC. Ou fazer o seguinte: 7 décimos. Eu vou encontrar frações equivalentes a 7 décimos. Aí 7 décimos, 14, 20 e depois 28, 40. Certo? 3/4. Aí vou encontrando até encontrar com o mesmo denominador. Ó, certo? Aí todas elas vão ter 15, 20. Uma vai ser 15, 20, que representa 3/4, e a outra vai ser 14, 20, que representa 7 décimos. Ou seja, eu encontrei frações equivalentes, entendeu? Com o mesmo denominador.
Eu só posso comparar a fração se ela tiver o mesmo denominador, certo? Então vamos lá. Como é que agora vamos fazer adição e subtração? Ó, 3 décimos mais 4 décimos. A gente diz que elas têm o mesmo tipo. É só eu repetir o tipo, que é décimo, e fazer a conta de soma normal. 3 mais 4, 7. Pronto, já fiz. Aí, 5 nonos menos 3 nonos. A mesma coisa. 5 menos 3, 2 nonos. Porque o tipo aí é nono. Agora, se for diferente, aí eu tenho que tirar o MMC, que vai dar 12. Por que 12? Porque as frações equivalentes que vão ficar com o mesmo denominador vai ser 8 dozeavos para os 2 terços e 3 dozeavos para 1 quarto. Certo? Dá 11 dozeavos. Então vamos lá. A multiplicação envolvendo frações, como é que eu faço? Vai ser 3 vezes 1 oitavo. Ó, é a mesma coisa que 1 oitavo vezes 3. Vai ficar 1 oitavo mais 1 oitavo mais 1 oitavo, que dá 3 oitavos. Em outras palavras, você vai multiplicar o número pelo numerador. 3 vezes 1, 3. E o 8 não multiplica. Agora, se for fração e fração, aí sim. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Dá 2 quinzeavos. Olha aí o significado. Certo? E a divisão? 1 meio dividido por 3 vai dar 1 sexto. Certo? 1 meio dividido por 2 vai dar 2. Você repete a primeira fração e multiplica invertendo a segunda. Inverter é tirar o numerador e colocar no denominador. Pegar o denominador e colocar no numerador, certo? Você repete a primeira e multiplica o inverso da segunda fração. E a potência? Você já deve ter estudado potência de números naturais. É só você repetir a quantidade do expoente. Ó. 2 terços elevado a 3. Vai ser 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços, que vai dar 8/27. 6 quintos ao quadrado vai ser 6 quintos vezes 6 quintos, e dá 36/25. A raiz quadrada é a mesma coisa. Ó. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é 4. 1 quarto, a mesma coisa. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2. E a porcentagem? Ó, como é que eu calculo a porcentagem? 45% de 60. Quanto é que vai ser isso? É só eu pegar 45%, é 45 sobre 100. Vou pegar 45 sobre 100, certo? E vou multiplicar por 60. Eu vou dar o resultado. 9 vezes 60, depois eu divido por 20. Ó. Aí eu estou simplificando, que vai dar 27. Ou seja, 45% de 60 é 27. Vamos lá. Agora a gente vai relacionar a fração com os números decimais. Ó, uma unidade, se eu dividir em 10, eu vou ter 1 décimo. 100 unidades, tem uma unidade dividida em 100 partes, a parte é 1 centésimo. Se eu tenho uma unidade dividido por 1000, eu vou ter 1 milésimo. Olha só, o décimo. 38 inteiros e 4 décimos. Quer dizer que está com febre, né? Aqui, 5 centímetros, né? Ó, 1 centímetro tem 10 milímetros. 1 milímetro é 1 décimo de centímetro. E o centésimo? R$ 1 é a nossa monetária. O centésimo é o centavo. Então, R$ 1,69 vai ser 1 inteiro mais 69 centésimos. O Nildo, o Saulo, a Meire, a Leila tem 1,35 m, 1,42 m, 1,30 m, certo? Então, 1 centímetro é 1 centésimo do metro. Vamos lá. E o milésimo é quando você pega o inteiro e divide por 1000. Olha aí, 370 gramas de banana, 1.200 de abacaxi e 3.185 de melancia. Certo?
Isso aí, então a unidade é 1 milésimo, entendeu? Pois bem, aí tem aí 3 décimos, 30 centésimo e 300 milésimos. Eles representam a mesma quantidade. Ó, em número decimal, a pessoa escreve ou lê 0,3, mas não é bom. É bom dizer 3 décimos, 30 centésimos, 300 milésimos. Então, ó, 3 décimos corresponde a 30 centésimo, que corresponde a 300 milésimos. Certo aí? Então, olha só. Se eu tenho aí 17 centésimos, 0,17. Olha lá, 17 centésimo é 17 em cima e 100 embaixo. Veja aí como é fácil. Ó, 1 inteiro e 4 décimo. Como é que eu faço aqui? Vai ser 14 por 10. Simplificando, divido por 2 que dá 7, divido por 2 que dá 5. Ó. Agora o contrário. Eu tenho uma fração e vou encontrar em número decimal. Tem duas maneiras. Uma é você encontrar o 10 embaixo. Então, 5 vezes 2, 10. Como é que eu leio isso aí? 6 décimos. Ó, 0,6, 6 décimos. Aí aqui eu vou encontrar o 100, entendeu? Então dá 1 inteiro e 35 centésimos. A outra maneira é você dividir o número que está em cima pelo número que está embaixo. Certo? A comparação é bem fácil. Ó, 7 inteiro e 59 centésimo. 7 inteiro e 573 milésimo. O que é que eu faço? É só eu acrescentar um zero no final, para eles ficarem com o mesmo número de casas decimais. Agora você vai ler 7 inteiros e 590. 7 inteiros e 573. Quem é maior? Quem é o maior? Ó, a outra maneira é comparar o passo a passo, os inteiros, os décimos. A outra maneira é mais, diz que é prático, mas para quem não está entendendo fica mais difícil. Para mim, melhor, né? O melhor é qual? Você acrescentar um zero. E as operações, ó, você vai colocar o quê? Vírgula abaixo de vírgula e monta as casinhas e faz a conta. Entendeu? O número decimal é desse jeito, para somar. Ó, 1 mais 3, 4 vai 1. 2 mais 2, 4. Pronto. 14 inteiros, 535. O da subtração também. O segredo da adição e da subtração é colocar vírgula abaixo de vírgula. Certo? Fazendo a conta aqui. Dá 10 menos 7, 3. Dá 3 menos 5, dá 2. Certo? A multiplicação, você vai multiplicar normalmente, como se fosse uma conta normal. 4 vezes 7, 28, vai 2. 4 vezes 3, 12, 2, 14, vai 1. 4 vezes 0, 0 e 1. E você conta quantas casas tem. Ó. 1, 2, 1, 2 e bota vírgula. Entendeu? Ó? Unidade, dezena, centena. A multiplicação por 10, por 100, por 1000, é só você andar três unidades. Né? Você vai andar a quantidade de unidades e colocar a vírgula lá, certo? A multiplicação de decimal por decimal tem duas maneiras. Ou você transforma em fração, ou você multiplica normalmente, entendeu? Você vai multiplicar normalmente 1,8 vezes 3,25. Aí quantas casas tem? Duas casas. O 3,25 tem duas e 1,8 tem uma. Então, 2 mais 1, 3 casas. Tá certo? Como depois do zero, o zero no final não vale, se você acrescentar depois da vírgula, aí fica 5 inteiros e 85 centésimos. A divisão está aqui, certo? 26 dividido por 4, 6, sobra 2. Baixa um zero que não tem, né? Aí bota a vírgula e vai fazendo a conta. Tem outro processo ainda, ó, 4 quintos, 8 décimos, 0,8, entendeu?
dessa maneira. Assiste o vídeo. 9 dividido por 2, 8, dá 4, 4,5. 2 dividido por 3, dá 0. Baixa um 0. 6 vezes 3, 20, 18, 2. Aí vai dar uma dízima periódica. 9,84 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Para 9, nada. Aí foi o inteiro. Depois desse inteiro tem uma vírgula. Coloca essa vírgula ali, baixa o 8. 8 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6. Entendeu? Dá 2, aí 4. 3 vezes 4, 24. Para 24, nada. A divisão por número decimal. Aí tá tudo aí. Primeiro, o que é que eu faço? Multiplico tudo por 10. 6 vezes 10, 60. 1,6 por 10 é 16. Aí é só dividir. 60 por 16. 3 vezes 16, 48. Para 60, 12. Ó. 7 vezes 16, 112 para 128. Entendeu? A potenciação é a mesma coisa. Ó. 0,3 ao quadrado. 0,3 vezes 0,3. Ó, que dá 3 décimo ao quadrado, que dá 9 centésimo. Ou 0,09, ó. A raiz quadrada é a mesma coisa, raiz de 0,49. Transforma em número em fração, 49 centésimo. Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de 100 é 10. Que dá 7 décimos. Entendeu? A mesma coisa aqui, ó. Tranquilo? Pois bem, é dessa maneira que você consegue fazer essas contas com fração e número decimal. Espero ter ajudado. Deixe o seu like, deixe o seu joinha. Fui!